Voltando então, continuando o método de estudo bíblico indutivo, nós estamos aprendendo as estruturas literárias. Vocês aprenderam já 3 delas: comparação, contraste e... É isso mesmo? Hoje eu quero ensinar para vocês só mais 2, tá? Porque eu quero ir devagar com vocês, eu já tenho as datas certinho para ensinar, então eu não vou rápido assim não. Eu ensinei 3 na aula passada, porque essas 3 são mais fáceis, tá? Agora eu vou ensinar 2 hoje, tá? A primeira que eu vou ensinar hoje se chama, essa estrutura literária se chama causação. Ok? Diga, causação. Escreva aí na frente. Escreva na frente. É o movimento de causa para efeito. É o movimento de causa para efeito. Isso aí é uma estrutura literária muito presente em toda a Bíblia, tá? Em toda a Bíblia nós vamos encontrar muitas causações, muitos textos dando essa ideia de causa para efeito, ok? Antes de nós vermos exemplos, porque vocês vão aprender na prática, né, vendo exemplos, esta estrutura literária, assim como a comparação e o contraste, a causação, ela tem alguns termos chaves. Alguns termos chaves. Você vai encontrar essas palavras aí, quando você encontrá-las, você encontra uma causação. Os termos podem ser, portanto. Lembram de portanto na Bíblia? Portanto, por esta causa, por esta razão, por esta razão, por este motivo, por esta causa, por esta razão, por este motivo. Ok? Portanto, por esta causa, por esta razão, por este motivo. Cuidado com essa que eu vou colocar aqui agora. Vou colocar com todas as letras maiúsculas. Tem que ter cuidado com ela. É o pois. Pois, às vezes é causação, às vezes não é. Tá? Portanto, sempre vai ser uma causação. Por esta causa, por esta razão, por este motivo, sempre vai ser uma causação. Agora, o pois nem sempre é uma causação. Ele só é uma causação quando... Preocupa não que eu vou explicar para vocês, tá? Ele só é uma causação quando não puder ser substituído por um porquê. Às vezes, o pois dentro de um texto pode ser substituído por um porquê. Quando isso acontecer, não é uma causação. Quando ele não puder ser substituído, quando ele não puder ser substituído por um porquê, aí ele é uma causação. Nós vamos ver na prática daqui a pouco. Às vezes, você vai achar só a letra E. A letra E sozinha sendo um termo-chave da causação. Mas não é todos os Es, não. Só alguns Es aí. Às vezes a letra E é uma causação. É um movimento de causa para efeito. Ok?
Uma causa e um efeito. Uma causa produzindo um efeito. Toda causa produz um efeito. Todo efeito é produzido por uma. Existe efeito sem a causa? Não. A causa produz o efeito. Então qual que é o mais poderoso? A causa, tá? Porque a causa produz o efeito. O efeito é produzido pela causa. Vocês vão entender agora com os exemplos. E vocês até vão achar muitos exemplos aí depois. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus falou assim, ó. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Continue. Aí aparece um E, ó. Aí aparece um E. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e, portanto, por essa causa, por esse motivo, as demais coisas serão acrescentadas. Qual é a causa? A causa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é o efeito? As demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que perde a fé e fica querendo buscar as coisas primeiro, e se sobrar tempo, ela vai buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vai dar tudo errado na vida dessa pessoa, que ela está ao contrário. O efeito não produz a causa. É a causa que produz o efeito. Ok? Então, perceberam nesse exemplo? Vou dar outro exemplo para vocês. Vou dar para vocês um versículo. Que ele vai ter aqui duas estruturas. Ele vai ter uma repetição de causação. Tem 3 causações nesse versículo aqui, ó. Mateus 7:7. Eu vou falar a causa e vocês falam o efeito. Jesus disse assim, ó: pedi, buscai, batei. 3 causas, 3 efeitos. Primeira causa, pedi, efeito, e dá-se-vos-á. Segunda causa, buscai, efeito, e achareis. Terceira causa, batei, efeito, abrir-se-á. Em um só versículo você achou 3 causações, tá? 3 causações. Ok? Pedi, e todas elas têm o i aqui, ó. Todas elas têm o i. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. O próximo versículo ainda diz por quê, né? Porque é outra coisa, não confunda com porquê. Mas o próximo versículo traz assim, por quê? Todo o que pede, recebe. O que busca, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. No versículo 8 também tem causação, mas não aparece nenhum termo-chave. Tá? Às vezes, não aparece o termo-chave. Então, quando aparece o termo-chave, é uma causação explícita. Explícita quando aparece um termo-chave. E quando não aparece nenhum termo-chave, é uma causação implícita. Tá? Com termos-chaves, causação explícita. Sem um termo-chave, causação implícita. Nós temos no Mateus 7, no Mateus 7:7, nós temos 3 causações explícitas, e no Mateus 7:8 temos 3 causações implícitas. Então, esses 2 versículos têm uma repetição de causação. Causa para efeito. Ok? Causa para efeito. Entenderam? João 3,16, um versículo bem famoso, olha. João 3,16.
De tal modo Deus amou o mundo. Qual foi o efeito desse amor de Deus? Que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pega só a primeira parte, ó. A primeira parte do versículo é uma causação. O resto tem outras estruturas. Olha, de tal modo Deus amou o mundo, isso é a causa. O efeito disso, Deus que lhe deu o seu Filho unigênito. Não tem termos chaves, é uma estrutura, uma causação implícita. Está direto ali escrito. A causa, o amor de Deus. O efeito, ele deu o seu Filho. Por causa desse amor, ele deu o seu Filho. A efeito desse grande amor com que nos amou, ele nos deu o seu Filho amado. Ok? Movimento de causa para efeito. Uma causa realizando um efeito. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso aqui? Vocês conseguem achar na Bíblia alguma outra? Ou lembram de alguma outra por aí? Vamos ver se estão entendendo mesmo. Muito bem, João 8,32. Muito bem, André. Ó. João 8,32 é uma causação. Conhecereis a verdade. E aí tem o I aqui. Ó. E a verdade vos libertará. Essa libertação é o efeito de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. A causa, efeito. E a verdade vos libertará. Muito bem, André. Vamos lá. Muito bem. Isso, são duas, né? São duas causações. Primeiro, ela falou tão baixinho, né, que ninguém ali atrás escutou. É Salmo o quê? 37, Salmo 37, primeiro versículo 4. O versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e, olha o I aqui, Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é isso? Esse versículo é muito famoso. Só que todo mundo só gosta do efeito. Eu passo muito ali pela universitária, tem uma igreja, não sei se ela fica por ali, mas ela sempre coloca uma faixa ali, todo ano, na mesma época, coloca uma faixa ali todo ano, né, dizendo assim: venha fazer a campanha tal, para que Deus satisfaça todos os desejos do seu coração. Não coloca a primeira parte, só coloca a segunda parte. Por acaso Deus anda por aí satisfazendo os desejos do coração das pessoas? De jeito nenhum. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Deus, por acaso, fica realizando desejos de corações corruptos? Se Deus realizar desejos de coração corruptos, então Deus também seria corrupto. Tem que mandar Deus lá para Lava Jato. Deus não fica fazendo desejos, realizando desejos de coração corruptos, não. O que significa então que Deus realizará todos os desejos do seu coração? A causa é que produz o efeito. Não existe efeito sem causa. Então, ó, agrada-te do Senhor é a causa, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Portanto, o que significa agrada-te do Senhor? Você tem que ser uma pessoa que ama a Deus. Você se agrada de Deus. Você não se agrada das coisas do mundo, você se agrada de Deus. É Deus que é o seu tesouro, é Deus que você está buscando, é Deus que você ama. Você quer o conhecer a Deus, você quer obedecer a Deus, você quer ser de Deus. Essa pessoa é a pessoa que se agrada do Senhor.
É para essa pessoa que Deus vai satisfazer os desejos do coração, porque os desejos do coração dessa pessoa é buscar a Deus, é ser de Deus, é ser santo, o que ela quer é a vontade de Deus na sua vida. Aí Deus satisfaz o desejo do coração dela. Ok? Pera só um momentinho, vamos ver o segundo versículo. Esse foi só o versículo 4. Salmo 34, 4, né? 37, 4. E o 5 qual que é? Olha a causa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você só tem que fazer isso. Entrega teu caminho ao Senhor e confiar nele. Essa é a causa. O efeito é o mais ele fará. Muito bem, agora esse aí foi o Salmo. Vão anotando aí, viu, gente? Vocês estão anotando aí? Esse aí foi o Salmo 37, versículos 4 e 5, né? O André falou João 8, 32. Agora o Oscar vai falar o Salmo 23. Muito bem. O Senhor é o meu pastor. Por essa causa, por essa razão, por essa causa, por essa razão, por esse motivo, nada me faltará. Vocês já aprenderam que o nada me faltará está errado, né? Mas aprenderam que eu não tirei falta de nada, porque Ele me preenche de todas as coisas, ok? Salmo 23, 1, não é isso? Quem mais lembra de alguma coisa? Vamos ver. Oscar de novo, vamos lá, só dá Oscar na área. Provérbios 19, versículo 2. Provérbio 19, 2. Pode ler, Oscar. Não. Foi bom você ler isso daqui, tá? Foi bom você ler porque, olha, eu coloquei esse I aqui, ó. Eu coloquei esse I aqui entre aspas, não coloquei? Porque nem todo I é causação. Tá? Esse aí, por exemplo, não é não. Esse é outra coisa, tá? Depois a gente vê. Guarda ele aí na sua mente. Depois a gente vê. Quando chegar noutra estrutura a gente vê. Aí não é causa e efeito, tá? Aí não é causa e efeito. Vamos ver quem acha outra coisa. Acha um portanto aí. Espera um pouquinho. Deixa eu ver o Marcos aqui primeiro. Marcos 4, 25. Pode ler, William. Pois ao que tem se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem se lhe será tirado. Olha aí. Esse pois é ou não? Oi? Pois. Não. Esse pois aí pode ser substituído por um porquê, então não é, né? E aí então nós temos mais um contraste nesse versículo aí que você leu, né? Temos mais um contraste do que uma causação. Qual que você ia falando, Ava? Aqui em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Será salvo. Aí está certo. Aí implícito, está certo, ok? Ó, anota aí também que eu esqueci de colocar aqui, ó. Termos chaves, anota aí, ó. Portanto, por essa causa, tem um muito famoso aí, que é o então. Eu esqueci de colocar aqui, ó. Então, tá? Então, quando você achar um então, portanto, aí é uma causação. O pois nem sempre e o e nem sempre. Ok? Vamos continuar exercitando. Vocês têm que... Do 25, então lhes diz, Isso aí, com certeza. atentai Achou então é uma causação. Pode ter certeza. à medida com que tiveres medido, vos medirão também. Correto. Medida assim vos acrescentará. Muito bem. Quem mais, gente? Vamos trabalhar? Ótimo. Atos 16, né? Atos 16, quando Paulo estava lá falando com o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e... Esse I aí sim, é causação. E será salvo tu e tua casa. Muito bem. É causa e consequência. Pode ser. O efeito é uma consequência da causa. Tiago 4:8. Leia, André. Excelente. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Fala o versículo, né? Porque
pessoal está anotando. Efésios 5:1, pode ler. Esse pois aí é uma causação, certinho. Ele está ligando o capítulo 5 com o capítulo 4. Com tudo que falou no capítulo 4, sede pois, sede portanto, sede por essa causa, então, imitadores de Deus. Esse pois aí é uma causação, certinho. Efésios 5:1, esse aí, né? Quem mais? Vocês estão exercitando, fique à vontade. Mateus 24:40. Mateus 24:40, leia, William. Então, 2 estarão no campo. Então, Será tomado e o deixará. muito bem. Quem não falou ainda? Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andar. Portanto, agora, quando você vê um termo como esse, ó, quando você vê um termo como esse aqui, ó, portanto, então, esses termos chaves, eles são chamados também de termos de ligação. Ele está fazendo uma ligação entre o que foi dito anteriormente e o que vai ser dito depois. Tá? Portanto, depois que eu disse alguma coisa, portanto, vede prudentemente como andais. Tá? Por isso, né? É a mesma coisa que do por essa causa, né? Por isso é outro termo aqui que vocês podem notar aí, tá? Por isso, por essa causa. Então, por essa causa, né? Por causa de quê? Esse é o primeiro versículo do capítulo, não é? Efésios 3:1. Ele começa esse capítulo dizendo, por esta causa. Por que causa? Pelo que ele falou no capítulo 2. As coisas que ele fala no capítulo 2, então, por essa causa, agora eu, Paulo, está ligando aí o capítulo 3 ao capítulo 2, que foi o capítulo anterior. João 10:14. Eu sou o bom pastor, ponto e vírgula. Não. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aí não é uma causação ainda, é outra estrutura. Mesmo caso, a estrutura que ele leu lá do Provérbios. Por isso que nem sempre o E é uma causação. É importante a gente ver isso daí, tá? Que nós vamos ver. Fala, João, você ia falando? É uma dúvida no Efésios 3. Efésios 3:1. Porque ele usou o pronome relativo esta, né? Ah. Então eu acho que o motivo dele, na verdade, está no final do versículo. Olha lá. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gente. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Agora, por esta causa, a causa é a anterior. É a anterior. Sanando essa dúvida. É a anterior, tudo que ele falou no capítulo 2. Continue. Oi? Tiago 5,16. O que diz, André? Você está vendo que eu não coloquei para aqui? Porque para não é uma causação. Nem para que. É outra estrutura que vocês ainda vão aprender. Vocês vão lidar com outras estruturas que é parecida, mas não é a mesma coisa, tá? Agora tem um pois aí nesse versículo que indica uma causação, porque ele não pode ser substituído por um porquê. Esse pois aí indica uma causação com o versículo anterior, com o que falou aí anteriormente. Estão achando difícil ou não? Tá dando para entender? Fala logo, gente, que tá difícil. Fala, Oscar. João 3:29? João 3:29, anota aí. O que tem a noiva? Sim, ele se regozija por causa da voz do noivo, mas aí nesse sentido não está tendo uma causação, nesse texto está tendo uma comparação, onde João se compara Jesus com o noivo e ele como o amigo do noivo que se regozija com a voz do noivo.
Você está trabalhando aí dentro de uma estrutura literária que é comparação. E não diretamente uma causação. Oi? Não. Não. Pois não, Newton. Isaías 24:6. Vamos ouvir. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens estarão. Correto. Agora, esse primeiro por isso que você leu, tem que estar ligado ao que falou aí anteriormente. Ok? Oi? É uma repetição de causação. João 9:30. Leia. Respondeu-lhes o homem: Isto é de estranhar que vós não saibais onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Contudo, o que está mandando aí é o contudo, é um contraste. Contraste. Contudo, esse E aí não é causação, porque o mais forte é o contudo, a conjunção adversativa, indicando um contraste. Vamos ver se sai mais exemplos aí. Oi? Provérbios 27? Não entendi. Provérbios 27, não entendi o versículo. 22. Oi? Vamos ver. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza o aguarda. Contraste. Mas não sabe que... Aí é um contraste. Por isso que tem o mas aí como conjunção adversativa. Deixa eu arriscar. Arrisca, Marlene. Vamos ver. João 6,62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Certo? Esse pois aí não pode ser substituído por um porquê. É uma causação, certinho. O que vem antes do versículo é que vai ditar essa causação. Wander. João 14:7. Ok, uma causação implícita. Olha, se vós me tivesseis conhecido, olha só, então conhecerias também meu Pai. Só que não tem o então, é uma causação implícita. Muito bem. Correto. Se me amardes, por essa causa, guardareis os meus mandamentos. O que pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Qual foi o versículo aí, André? Estão perguntando aqui. João 14, versículo 15. Vamos lá, Israel, como é que é? Provérbios 3, 5 e 6. Foi muito baixo, não escutei a passagem. Começa de novo aí. Consegue falar mais alto um pouquinho? Vamos ver. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso. Esse último I aí é a causação. E ele endireitará as tuas veredas. Sérgio. João 8,36. Isso, correto. Só que esse pois aí se refere a tudo que falou antes. Se pois, se portanto, não pode ser substituído por um porquê. Então é uma causação. Muito bem. Salmo 119, versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observarei de todo o meu coração. Olha, dá-me entendimento e
eu guardarei a tua lei. Causa, dá-me entendimento. Efeito, e eu guardarei a tua lei. Certinho, ok? Entenderam a causação, né? Vocês vão achar muito disso por aí. E a partir de hoje, à medida que a gente for achando, lendo algum texto, eu vou dizer para vocês aqui, uma causação, tá? Anote no seu caderno aí para você achar. Eu tenho que dar para vocês hoje ainda a próxima agora. Ok? Essa foi a causação. Tá? Um pouco mais difícil do que as outras, que eram mais simples, que eu dei na semana passada. Tá? Mas essas estruturas literárias existem aí, estão todo o contexto da Bíblia, e causação aí tem muitas. Tá? Vamos ver agora uma estrutura que ela é como se fosse o contrário da causação. É como se fosse o oposto da causação. O nome dela é substanciação. É a última que eu vou dar hoje para vocês. Hoje vai ser só essas duas. Substanciação. Escreva na frente. Escreva na frente. Substanciação é o movimento do efeito para a causa. É o contrário da causação. A causação é o movimento da causa para o efeito. A substanciação é o movimento do efeito para a causa. Quando o escritor descreve primeiro o efeito e depois ele diz a causa. Essa estrutura ela também tem termos-chaves. Termos-chaves. Agora, o mais famoso desses termos é o famoso porquê. Porquê junto, tá? Porque porquê separado é pergunta. Aqui é porquê. Esse porquê. Que às vezes, né, ele vem com um pois. Quando o pois pode ser substituído por um porquê, aí não é uma causação, é uma substanciação, tá? Porquê. Às vezes você vai achar na Bíblia também, porquanto. Já achou aí na Bíblia porquanto alguma vez? Porquanto. Na causação tem portanto. Na substanciação tem porquanto. Tá? Porquanto. E também existem implícitas, substanciações implícitas quando não aparece nenhum desses termos. Vou dar um exemplo para vocês. Peguem na sua Bíblia aí. Peguem na sua Bíblia Atos 4:12. Atos 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro está pregando. O apóstolo Pedro está pregando e ele diz assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Olha só, Pedro faz uma afirmação. A afirmação que ele faz é: e não há salvação em nenhum outro. Vamos supor que o versículo parasse aí, ó. E não há salvação em nenhum outro. Vamos supor que parasse aí. Alguém perguntaria para ele: por quê? Por que está dizendo isso? Por que causa? Né? Lembra do professor Girafales? Por que causa, motivo, razão ou circunstância? Tá lembrando? Por que não há salvação em nenhum outro? Aí ele vai dar a causa. Ele vai dar a causa agora. Tá? A causa é
A causa que ele vai dar é: porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que se chama substanciação, porque a substanciação é uma afirmação, tá? Esse efeito aí é uma afirmação, tá? Seguida, uma afirmação seguida de uma argumentação, uma afirmação seguida de uma argumentação que dá base ou substância, que dá base ou substância para a afirmação. Isso aqui é uma substanciação. É uma afirmação seguida de uma argumentação, e essa argumentação aqui, ela dá base ou substância. Ela dá substância para a afirmação. Por isso que é chamada de substanciação. Qual é a afirmação? E não há salvação em nenhum outro. Essa é a afirmação. Qual é a argumentação? Por que não há salvação em nenhum outro? Argumenta comigo. Por que não há salvação em nenhum outro? Porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ok? Quando eu falei para vocês o Mateus 7, e o Mateus 7, 8, versículo 7, versículo 8, do versículo 7 para o versículo 8, tem uma substanciação. No 7 e no 8 tem 3 causações, mas do 7 para o 8 tem uma substanciação. Porque o versículo 7 é uma afirmação e o versículo 8 é uma argumentação que dá base, que substancia esta afirmação. Versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque, versículo 8. Porque todo o que pede, recebe. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. E ao que busca, achará. Ok? Oi? É implícito. Ali caberia um porquê. Onde cabe um porquê, ali tem uma substanciação. Estão entendendo? Estão entendendo? É, implícita. Porque caberia ali um porquê. Será que vocês vão conseguir achar exemplos aí? Vamos ver. Mateus 7, 29, como é que diz? Não, mas não começa com o porquê, não. O porquê tem que estar no meio, ó. Assim, o porquê. O porquê tem que estar no meio, ligando o que vem antes com o que vem depois, né? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Isso. As multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Por que razão que estavam maravilhadas? Porque ele não ensinava como os fariseus e escribas, ensinava como quem tem autoridade. Mateus 7, 28, 29. Fala, Rogério. Muito bem. O porquanto está fazendo uma ligação aí, é uma substanciação, ok? Atos 4, 21. Depois ameaçando-os, mas ainda os soldados, não tendo achado como os castigar por causa do povo,
Oh, excelente. Excelente, muito bem. Fala, João. Uai, sério? O mesmo versículo? Oh, glória a Deus. Nel Belaine. Filipenses 1, 21. Isso. Porquanto, lembra que o porquanto está aqui, ó, ligando, ó. Ligando com o que vem antes dele e o que vem depois dele. Outro. Israel. Jazinha Lorraine. Israel. Mateus 6,16. Por que desfigura um rosto, né? Ok, muito bem. Lorraine. Pode ter 20. No mesmo versículo. Pode, vamos ver. Uma causa e dois efeitos? Um efeito e duas causas, vamos ver. Qual que é o texto? Correto. Fala o texto para nós, pessoal, copiar. Provérbios 4, do 15 a 17. Eu quero que vocês abram aí o Salmo 136. O que nós temos no Salmo 136? Salmo 136. Salmo 136. Começa assim, ó. Rendei graças ao Senhor. Por quê, hein? Por que eu tenho que render graças ao Senhor? Porque Ele é bom. Por que mais? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 2. Rendei graças ao Deus dos deuses. Por quê? Rendei graças ao Senhor dos senhores. Por quê? Ao único que opera grandes maravilhas. Por quê? Todos os versículos têm porque a sua misericórdia dura para. Portanto, no Salmo 136, nós temos o quê? Nós temos uma repetição de substanciação. Tá? Uma repetição de substanciação, dizendo o porquê. Nós temos que louvar a Deus porque a sua misericórdia dura para sempre, ok? Outro exemplo, vamos ver. Oi? Oi? Ué. O efeito vem antes. O efeito está vindo antes. A causa vem depois. Efeito vem antes e a causa está vindo depois. Por essa causa, então louvamos a Deus, né? Oi? João 16, 13. Ah. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Excelente. Excelente, Sérgio. Excelente. Substanciação aí claríssima e muito boa. É João 16, 13. João 16, 13, um versículo tremendo. Hein? Jazinho, Romanos 1. Fala assim, ó, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí no versículo 21 fala, porquanto Correto. Correto. Romanos 1, do 20 para o 21, não é isso? Do 20 para o 21. Veni. Vamos ver. Mateus 16. Correto. Correto. Certinho. Quando eles pediram um sinal para Jesus, né? Sabeis ler os tempos. Quando o céu é avermelhado, sabeis que vem chuva, porque... né? Muito bem. Oi? Tiago 4:3. O André está só no Tiago hoje. Vamos ver. Tiago 4:3. Vamos ver. Fala, André. Ótimo, olha aí, ó. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Valendo. 135, versículo 3. Louvai o Senhor porque o Senhor é bom. Cantar louvores
Correto. 2 substanciações aí. Ok? Salmo o quê? 135? 135, versículo 3. Parece que vocês estão achando mais fácil a substanciação, hein? Nel Belan e depois o William. Nel. 1 Coríntios 2,14. Hum. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, Por quê? eles discernem espiritualmente. Excelente. 1 Coríntios 2 o quê? 1 Coríntios 2,14, 2 substanciações argumentando acerca do homem natural. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Outro por quê? Porque não pode discerni-las, elas se discernem só espiritualmente. Entenderam isso daqui? Quem tem mais aí? William. Mateus 24, 4 e 5. Mateus 24, 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muito bem. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. 1 Samuel 23, 17. Marlene empolgou agora. 1 Samuel o quê? 1 Samuel 3,17. 23,17. 1 Samuel 23,17. Ele disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te acharás. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, pensava. Começa com uma substanciação, aí depois tem um porém indicando um contraste. Muito bem. Roseli, vamos ver. Provérbios 4, 23. Maravilha, certinho. O porquê facilita muito, né? O porquê facilita muito, né? Quando, pois, pode ser substituído por um porquê, é uma substanciação. Quando não pode, é uma causação. Só fala 25, tá. 14. O quê? Mateus? Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do Esse pois aí pode ser substituído por um porquê. servos e lhe confiou seus bens. Correto. Pode ser. E aí também tem uma comparação que ele vai dar uma parábola, né? Isaías 63, 8. Ah, Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, ele se lhes tornou o seu Salvador. aí começou com um porquê, né? Então, o versículo anterior é que vai ter que estar aqui. Ó. Aí vem o porquê e vem tudo que você leu, né? Você começou pelo porquê. Então, o porquê está ligando o que vem antes dele com o que vem depois dele, né? Sempre ligando. O porquê ligando, o porquanto ligando. Nel. 1 Timóteo 4:8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e do que há de ser. Muito bem. E o versículo também começou com um pois, que pode ser substituído por um porquê, então está ligando com o versículo anterior numa substanciação. E tem um porém também aí. Veni de novo. Marcos 7, 27. Isso. Vede primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Tem um pois e um porquê. Ah. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse pois é, portanto, é causação, né? Não é substanciação. E o porquê, substanciação. Muito bem. Vigiai, pois, porque. Ok? Oscar. Sabemos, porém, que a lei é boa. Contraste. Ela se utiliza de modo legítimo. Não. Não. Aí você tem um condicionamento que vai levar para outra estrutura. Esse se. Cuidado com o se, porque o se leva para outra estrutura que vocês vão aprender ainda. Tá?
Quem é falando aqui? Newton? O Ander, depois Jacinto. Mateus 11:1. Hebreus 11:1. Pois pela fé, muito bem. Porque pela fé o pois pode ser substituído por um porquê. Jacinto. Pois de ti sairá o guia. Porque de ti sairá o guia. Certinho. Fala, querida. Qual que é o texto? Romanos 5:12. Aham. Porque todos pecaram. Certinho. Nel. 1 Pedro 1:15-16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou. Muito bem. Tornai-vos santos, por quê? Porque escrito está, sede santos, como eu sou santo. Vocês entenderam? Cuidado só para não confundir, tá? Causação com substanciação. Parece que vocês sentiram mais facilidade na substanciação. E isso é por causa do porquê. O porquê facilita muito, né? Porquê facilita muito. Agora, as duas estruturas, essas duas estruturas aqui, ó, causação e substanciação, elas são estruturas que são chamadas de estruturas argumentativas, porque elas ajudam as argumentações aí dentro de todo o contexto da Bíblia. São 17 estruturas. Nós demos então até agora 5, não é isso? Demos 5 estruturas para vocês. Então, à medida que vocês forem lendo a Bíblia, vão encontrando, vão reconhecendo essas estruturas, porque elas ajudam você a entender o texto, o contexto no qual você está aí meditando na palavra de Deus. Ok, queridos? Hoje vai ser só essas duas aí, para vocês poderem trabalhar em casa, pensar em casa, ler em casa. Eu não passo tarefas para casa, mas vocês têm tarefa para fazer em casa. Qual é? Meditar na Bíblia, meditar na palavra, enquanto medita, reconhecendo essas estruturas aí que vão ajudar você depois a entender aí tudo que tem aí dentro desse texto. E você não vai mais ficar lendo a Bíblia deixando um monte de coisa passar assim. Ó. Você vai perceber. Você já viu pessoas falar... Você já teve essa impressão? Puxa, isso aqui estava aqui, eu nunca vi na Bíblia. Entendeu? Agora você vai começar a enxergar coisas e não só passar por cima de um texto, mas enxergar tudo que existe aí dentro desse texto. É assim que as estruturas aí nos ajudam. Amém, queridos? Vamos orar e encerrar por hoje, né? Agradecer a Deus que nos trouxe aqui, né? Para nós aqui lidarmos aqui com a sua palavra. E enquanto estamos lidando com a palavra de Deus, amados, essa palavra está operando nas nossas vidas. Enquanto estamos lidando com a palavra de Deus, ela está nos dando vida, ela está nos curando, ela está nos tocando. Jesus está agindo aqui, porque nós estamos lidando com vida eterna, que a palavra de Deus traz para nós.